Hola chicos, muy buenas. Hoy empezamos nuestra segunda clase de la unidad Haga y vamos a trabajar hoy con imperativos. Imperativo, ¿qué es entonces? Se usa para dar órdenes a una o más personas de forma directa. Y no solamente órdenes, sino también para pedir algo, ¿vale? Claro, depende mucho del tono de la voz, de la manera que hablamos. Yo puedo pedir a alguien, cierra la puerta, por favor. O entonces yo puedo dar una orden, cierra la puerta. ¿Está bien? Entonces esto va a cambiar. Aquí un ejemplo de un diálogo con imperativos, varios imperativos, para que podáis ver cómo es útil aprender esta forma. Un pasajero, entonces, paremos un taxi. Taxi, y el conductor, subid. Llévanos a la estación. Abrochaos los cinturones, o sea, ¿né? Aperten los cintos. Listo, vámonos, pero nos conduzcas rápido, por favor. Entonces aquí todo que está destacado, subrayado aquí, está en imperativo. Es bastante útil hasta en conversaciones que tenemos a diario, ¿vale? Bueno, el uso entonces es este para ordenar algo a alguien. Puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? Porque yo puedo dar órdenes a una persona de pedir que ella haga algo, que ela faça algo, ou também pedir que ella não haga algo, por isso negativo. Então não faça isso. É um imperativo, mas um imperativo negativo. Tranquilo? Então na aula de hoje nós vamos trabalhar com essas duas formas. Bueno, primeiro, formação. Eu vou falar pessoa por pessoa, ok? Então, com eu não dá para trabalhar. Por quê? Porque eu não dou ordens para mim mesmo, tá? Então, nós começamos pelo tu. Tu, segunda persona del singular. El imperativo afirmativo del tu. Então, quando eu peço para alguém fazer algo e eu trato essa pessoa por tu, termina com uma vocal a ou e mais próxima à la terminação del verbo. Como assim? Hablar, o verbo termina em ar. Então, entre o A e o E, o que é mais próximo do ar? O A, não é? Então, eu peço para alguém falar e eu trato essa pessoa por tu, então eu digo assim, habla. Então, fala mais alto. Habla mais alto, por favor. Tudo bem? E o oposto aqui com os verbos acabados em er, comer. Tu, por favor, come todo. Tá bem? Então, aqui, ó, o E é mais próximo da terminação. E aqui também, o beber, eu vou fazer a terminação com E. Vive, tá? Então, vive a sua vida, né? Vive tu vida, no te importes con los demás. Então, aqui, eu utilicé la vocal, que está mais cerca de la terminação de los verbos. Tá bem? Então, sempre que eu pedir algo para alguém fazer alguma coisa e eu trato essa pessoa por tu, é assim que eu vou falar. Isso com outros verbos também. Então, vocês poderiam trocar, por exemplo, beber por escrever. Eu falo para ti. Eu digo assim, escribe todo lo que digo. Então, eu pedi algo e eu falei escribe. Terminou com E. Tudo bem? Importantíssimo, lembrem-se, existe essa diferença entre tu e usted. Usted é o mais formal. Ainda nos lugares que se utilize diariamente, é importante saber como se conjuga os verbos, né, para usted. Tranquilo? Então, a primeira coisa aqui que temos é pedir para alguém fazer algo e tratar essa pessoa por tu. Depois, para a forma negativa, ou seja, se eu peço para alguém não fazer algo e eu trato essa pessoa por tu também. No hables, no comas, no vivas. O que é isso? É o presente de subjuntivo. Lembra que nós vimos na outra aula o que era esse presente de subjuntivo? Como se conjugava? Então, vocês vão usar essa conjugação do subjuntivo e adicionar um no. Então, hables, tu hables, né? Vai ser a conjugação do subjuntivo. Então, eu vou usar no hables, no comas, no vivas, ok? Se vocês não se lembrarem como é que usa, lembrem-se de voltar lá naquela aula sobre subjuntivo para trabalhar um pouquinho, tá? Foi a aula passada, então é pertinho uma coisa da outra, né? Já para que vocês consigam associar um conteúdo ao outro, ok? Então, na forma negativa, nós usamos o subjuntivo. Bien? Perfeito.
Después aqui, ojo, em ambos casos se omite o pronome tu. Então, quando eu peço para alguém fazer algo, eu não necessariamente preciso, eu não uso o tu, na verdade. Então, eu não digo assim, tu, habla mais alto. Eu só digo, habla mais alto. Não preciso usar esse tu. Ou, não aprendas. Então, eu também não vou usar tu, não aprendas. Eu vou só usar o não aprendas, ok? Bien. Então, aqui esta observação, tranquilo? Então, tratamos uma pessoa por tu, já sabemos como pedir algo para ela e pedir para que ela não faça. Depois, aqui, algumas formas irregulares. Por quê? Porque nem todos os verbos seguem a regra, como nós já sabemos. Então, eu coloquei para vocês aqui alguns verbos que são bastante comuns e que tem aqui o imperativo irregular. Então, por exemplo, decir, quando eu peço para ti dizer algo, eu digo di. Então, me diz como foi sua aula. Di. Dime como ha sido tu classe. Ok? E isso com os outros verbos também aqui. Haz. Então, não sei, faça o almoço hoje. Haz el almuerzo hoy. Bien? Aqui também, ó, salir é sal. Eu falo, sai daqui, sal de aqui. ¿Está bien? Entonces son un poco diferentes, pero son comunes a la hora de hablar, es así mismo. Solamente hay que acostumbrarse con eso, ¿vale? Bueno, pues entonces seguimos. Tenemos también otra forma que es usted. Mira, si yo trato a una persona por usted, quiere decir que algo más formal, el señor, la señora, esto es lo que dice la regla. Pero hay lugares que utilizan usted tranquilamente y no de manera formal. Lo importante es acordarnos que tú y usted se conjuga de manera diferente. Entonces aquí, para dirigirse a una persona de forma educada, usando el pronombre usted, se usa la tercera persona del singular en presente de subjuntivo. Tercera persona del singular es usted mismo, ¿vale? Tanto para la forma afirmativa como la negativa, pero omitiendo el pronombre. Entonces, lo que quiero decir aquí, que com usted, o negativo ou o positivo vai usar sempre o subjuntivo de usted, tá? Então, diferente ali do tu, que tinha uma forma para afirmação e uma forma que é o subjuntivo para negação, aqui eu só uso o subjuntivo. A diferença é que para pedir para alguém não fazer algo, eu adiciono o no, tá? Então, toda a conjugação do presente e do subjuntivo do usted vai servir também para eu pedir as coisas. Aqui, então, positivo e negativo. Mira, é igual. Hable, no hable. Ficou igual. Aprenda, no aprenda. Escriba, no escriba. Então, aqui, sempre a forma do presente e do subjuntivo do usted, que vai servir para eu pedir algo para usted. Tranquilo? Sí? Pues bien, entonces aquí no hay muchos secretos, ¿verdad? Solamente hay que acostumbrarse. Tenemos también tercera persona del plural, ustedes. ¿Está bien? Entonces ahí, ustedes. Para dirigirse a varias personas de forma educada, usando el pronombre ustedes, se usa la tercera persona del plural del subjuntivo omitiendo el pronombre. Entonces aquí, en este caso, se usa também o subjuntivo de ustedes. Então, vocês vão lembrar lá na outra aula, ver a conjugação do subjuntivo para ustedes, e ele vai servir para eu pedir algo para mais de uma pessoa, para vocês, ustedes, ok? Então, aqui, um exemplo. Quando eu peço para que vocês falem e eu trato por ustedes, eu digo hablen. Tranquilo? Se eu digo não falem, no hablen. Ó, ficou igual aqui, porque é essa conjugação no subjuntivo. Aprendam, no aprendam, escribam, no escribam, tá? Então é bastante fácil, não tem muito segredo. Tranquilo? Bueno, después, primera persona del plural, que somos nosotros e nosotras. Então, porque às vezes eu me incluo no grupo, não é? Eu digo assim, comamos logo. Joguemos futebol. Então, eu me incluo
nas pessoas que eu tô falando para fazerem algo ou para não fazerem, tá? Então, não tenhamos medo, não é? Eu tô incluída nisso aí. Então, eu vou usar o quê? Presente do subjuntivo também para pedir algo a ser feito e a não ser feito. Então, também aqui o subjuntivo sem muito segredo. Eu vou usar falemos, hablemos, no hablemos. Aprendamos, no aprendamos. Escrevamos, no escrevamos, tá? Então, também usando o subjuntivo, não tem muito segredo. Tranquilo? Y, bueno, tenemos aquí algo un poco diferente, pero muy fácil, que es el uso de vosotros y vosotras. Lembrando que ustedes, perdão, e vosotros, vosotras, nós traduzimos como vocês. Por quê? Porque aqui no Brasil nós não temos o hábito de usar vós. Então, se nós não usamos o vós, nós traduzimos como vocês. Mas em espanhol é importante lembrar que ustedes acaba sendo formal e vosotros, vosotras, informal, tá? Então, como é que eu vou formar o imperativo disso? É que aqui no vosotros, como lá no tu, existe uma diferença entre o positivo e o negativo. No positivo, eu vou fazer o quê? Eu troco o R do final do verbo, quita la R, eu tiro del final del verbo e se añade la D. Isso mesmo, tiro o R e coloco um D no lugar. E aí quer dizer que eu estou dando uma ordem. Então, por exemplo, hablar. Se eu peço para vocês falarem, eu vou dizer assim, vosotros, hablad. Não preciso usar o vosotros, tá? É só para vocês, só para destacar a pessoa. Comer, escrever, tá? O uso desse D no final faz com que essa sílaba mais forte fique aqui no final também, tá? Então, comer, escrever, tá vendo que essa última sílaba acaba ficando mais forte, vale? Pues bien. E a forma negativa, então, quando eu peço para vocês não fazerem algo, eu vou usar presente do subjuntivo também, tranquilo? Então aí, no habléis, no comáis, no escribáis, ok? Então não tem tanto problema aqui também na forma negativa. Bueno, hay que acordarse siempre que lo que va a decir si es un pedido o si es una orden es el tono de la voz, la manera que pedimos, ¿vale? Y entonces aquí, positivo, hablad, negativo, no habléis, aprended, no aprendáis, escribid, no escribáis. Aquí la D sustituye la R y aquí la forma subjuntiva, ¿vale? Pues bien, entonces, fíjate, una cosa importante, atención, ¿no? Fíjate significa atención. En la forma afirmativa, el pronombre reflexivo va unido al verbo, así como al pronombre objeto. Se omite la S para la primera persona del plural y la D en la segunda persona del plural. Sin embargo, para la forma negativa del imperativo, los pronombres irán delante del verbo en imperativo. ¿Qué quiere decir todo esto? La primera parte, se eu vou pedir para que alguém faça algo, eu vou colocar esse pronome reflexivo detrás, depois, tá? Lembrando que nós já vimos os verbos reflexivos lá na unidade básica. São aqueles verbos que acabam em C. Por exemplo, levantar-se. E ele é reflexivo porque a pessoa que realiza a ação também a recebe, não envolve, não afeta diretamente outra coisa ou outra pessoa. É isso. Então, se eu digo, ella se levanta temprano, ela se levanta cedo, ou seja, quem levanta é ela. E essa ação reflete em alguém mais ou em outra coisa? Não, só nela. Tudo bem? Então, lembrando que esses são os verbos reflexivos. E aí eles têm pronomes. Esse se no final do verbo, levantar-se, indica que eu preciso usar sempre um pronome, lembra? Então, me levanto, te levantas, se levanta, nos levantamos, os levantais e se levantam. Então, onde eu coloco esse pronome se eu estiver pedindo para alguém fazer algo? Se eu falo para alguém, levante-se, eu coloco ao final, levanta-te, levante-se, levantemo-nos, tá? E aí, por que é importante esse levantemo-nos? Por quê? Primeira pessoa do plural é
nosotros, não é? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar a S. Então, não é levantemos. Eu vou tirar esse S e vai ficar levantemo. E aí eu adiciono o nos. Levantemonos. Tudo bem? E depois aqui, para a forma negativa do imperativo, os pronomes vão antes do verbo do imperativo. Ok? Então, no te levantes. Tá? Então, levanta-te, ao final, tô pedindo para você se levantar. No te levantes, aí o pronome tá antes do verbo mesmo, porque eu estou pedindo para você não se levantar. Tudo bem? Então, tem sempre essa diferença. Vamos ver aqui, então, neste quadro, como se forma isso. Abrochar-se, como nós já vimos, nesse caso era apertar. Apertar o cinto, por exemplo. Então, quando eu digo aqui, positivo, abrocha, abrocha-te ou abrocha-te-lo. Eu vou usar abrocha, mais o te, mais o lo. Lembrando que nós já vimos isso no nível básico. O te significa que esse verbo é reflexivo, então eu estou falando de ti, eu uso esse pronome. E o lo significa, por exemplo, el cinturón. Ou seja, ele substitui aqui alguma palavra, algo que já foi dito, que já se entende. Nós também já trabalhamos com isso. Então, aperte-o, não é? Então, abróchatelo, tá? Eu usei assim. E no negativo, no te abroches, ou no te lo abroches. Aqui, ó, os pronomes vêm antes do verbo e aqui os pronomes vêm depois do verbo. Tudo bem? Depois, com usted, abróchese ou abrócheselo. Esse se também é o pronome reflexivo. E o lo, novamente, diz respeito ao cinto de segurança. No se lo abroche. Mesma coisa, pronomes antes aqui do verbo, porque é uma forma negativa do imperativo. Com nosotros, positivo. Abrochemos-nos, abrochemos-nos-lo. O que acontece aqui? Abrochemos, eu vou tirar o S, como ele pedia. Então, vira abrochemo. E aí, o nos, que é o pronome reflexivo lá, de nos abrochamos, né? E o lo, que também, novamente, significa o cinto de segurança. Tá? Então, aqui a única coisa que vocês têm que fazer é tirar esse Szinho. E aqui o negativo, novamente, ó, pronomes antes, no nos lo abrochemos. Você fala, nossa, fica meio confuso, né, Thaís, falar no nos lo abrochemos. É difícil acostumar mesmo no começo, mas depois vocês vão pegar a forma de dizer. Porque é comum usar esses dois pronomes assim, tá? Eu não tô falando de algo que é nossa, da gramática e que nunca vai ser usado. Isso é usado diariamente por todas as pessoas, independente do grau de estudo, independente do país. Na língua espanhola, independente se em Espanha, na Venezuela, em Cuba, é muito comum que se usem todos esses pronomes. Por quê? Para nós, aparentemente, é difícil, mas na realidade é uma coisa que facilita a comunicação. Tá? Então, por exemplo, quando eu digo abrochemos-nos-lo, eu tô querendo dizer o quê? Que nós, então, apertemos o quê? Lo já substitui o cinto de segurança, tá? Porque em algum momento já foi dito isso, já está no contexto e nós já sabemos o que é. Então, não preciso ficar repetindo toda hora a palavra cinturão de seguridade, abrochemos-nos, el cinturão de seguridade. Eu uso o lo para substituir isso aí. Tranquilo? Pois bem, abrochaos-lo. Ou seja, o que vai acontecer aqui? Quando eu pedir para alguém, para várias pessoas, perdão, para vosotros, eu tiro o de e adiciono o pronome e o lo, o pronome reflexivo e o lo. Então, abrochar, eu vou tirar o de, abrochaos-lo, ok? E depois aqui, no los, vosotros, lo, el cinturón, abrochéis. Quando eu peço para não fazer, pronomes antes do verbo. E por último, o exemplo com ustedes. Abróchense, abróchenselo. Então, o abrochen mais o se, que é o pronome reflexivo, se abrochen, e o lo, que substitui o cinturão de seguridade. Então, aqui, no negativo, veio antes do verbo. Tudo bem? Então,
Tranquilo? Não é difícil, você só tem que prestar bastante atenção, fazer com muita calma alguns exercícios. Eu vou passar alguns exercícios para vocês em outra aula, mas vocês também podem tentar escrever algumas coisas, pegar os verbos que estão nessas tabelas e tentar escrever frases dando ordens, pedindo que se façam ou não se façam as coisas. Tranquilo? Bueno, atención, ojo. El verbo irse es una excepción y se forma de la manera siguiente. Então, o verbo irse é uma exceção nesse caso. Com o vosotros, tá? Aqui com o vosotros. Então, ao invés de usar, eu vou usar aqui ir mais o os. Eu não vou tirar o de. Geralmente eu tiraria o de, né? E ficaria ios. E com o verbo irse é uma exceção. Eu não tiro o de e fica iros. É de, mas eles pronunciam com R mesmo. Thaís, mas para tudo que tem D pronuncia com R? Não, tá? Mas nesse caso sim, então eu digo iros. Então eu falo assim, chicos, vosotros, iros a casa. Ok? Então, iros a casa, eu utilizo aqui com o som do R, mas se escreve com D. Tudo bem? Tem essa exceção aí para vocês lembrarem então. Bueno, pues un resumen entonces de la clase de hoy, que claro, fue una clase con mucho contenido. Tú y vosotros tienen formas diferentes para positivo e negativo. Então nós vimos que tu e vosotros são as únicas pessoas para as quais nós damos ordem ou pedimos coisas, nas que nós não usamos a forma subjuntiva para pedir ou para pedir para não fazer. Então, tem afirmativo e tem negativo e é conjugado diferente, com tu e vosotros. Nas demais pessoas, usted, nosotros e vosotros, não tem nada diferente. Su forma, se usa su forma del presente del subjuntivo. Então, é só ir lá, pegar o subjuntivo e você vai usar para dar ordem ou para pedir que não se faça algo, tá? Então, tu e vosotros tem que ser destacado aí como pessoas que têm a forma imperativa diferente para afirmativo e negativo. E com os verbos reflexivos, que eu já retomei hoje o que eles são para vocês, os pronombres vão depois do verbo quando o imperativo é positivo. Então, eu vou falar fíjate, levántate. E antes, quando é negativo, no te levantes, no te fijes. Ok? Então, aqui um resumo mais ou menos do que nós vimos hoje. Vale, chicos? Pues bien, espero que os haya gustado la clase. Sé que el contenido ahora ya empieza con un poco más de cosas de gramática, pero normal, no hay que desesperarse porque tampoco es algo tan complicado, ¿está bien? Solo hay que poner mucha atención al material y también a las explicaciones aquí, siempre acompañando, y si hace falta ver el video otra vez o entonces leer el material con más atención. Bien, hacemos los ejercicios en otra clase entonces. Hasta luego.